Caros fiéis, o Evangelho deste domingo de hoje, dia do Santo Nome de Jesus, é de fato o mesmo Evangelho do dia da oitava de Natal, tirado do Evangelho de São Lucas, segundo capítulo. Naquele tempo, quando se completaram os 8 dias para o menino ser circuncidado, puseram-lhe o nome de Jesus, como lhe havia chamado o anjo antes que fosse concebido no seio materno. Podem sentar-se. 5 de janeiro é a festa do Santo Nome de Jesus, festa de segunda classe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É de fato o mesmo Evangelho hoje que o Evangelho da oitava de Natal, porque justamente esse Evangelho, embora muito pequeno, ele fala de duas coisas muito importantes. Primeiro, da circuncisão de Nosso Senhor, e por isso ele é tirado para a oitava de Natal. E depois ele fala do Santo Nome de Jesus, porque justamente nesta cerimônia da circuncisão, que era uma espécie de batismo daquele tempo, não tinha, claro, o mesmo poder do batismo, mas não era um sacramento, porém era a cerimônia onde a criança, por assim dizer, entrava no povo eleito. Ele se distinguia dos outros povos, ele não era como os outros. E nessa mesma cerimônia se impunha o nome da criança. E a particularidade é que este nome de Jesus, como diz o Evangelho, puseram-lhe o nome de Jesus, como lhe havia chamado o anjo, antes que fosse concebido no seio materno. E justamente foi o anjo que transmitiu este nome para a Santíssima Virgem, antes que ele fosse concebido. Foi justamente no episódio da Anunciação. E devo chamar a atenção, em particular, para a leitura dos Atos dos Apóstolos, onde se fala justamente do Santo Nome de Jesus. Por quê? Porque, como diz os Atos dos Apóstolos, naqueles dias, cheios do Espírito Santo, São Pedro disse: príncipes do povo e anciãos, escutai, porque hoje temos que responder sobre o benefício praticado na pessoa de um homem enfermo, para dizer em que nome ele foi curado. Sabeis vós todos e todo o povo de Israel, que foi em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos. A cena é solene. Aqui o trecho tirado não mostra. Eu preciso dizer mais alguma coisa sobre isso para explicar. Esse episódio se passou pouquíssimo tempo depois da morte e da ressurreição e da ascensão, quer dizer, um pouco mais de um mês depois da morte de Nosso Senhor. Estava na memória de todos a sentença, o julgamento, a sentença iníqua e a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. E quando pensavam que isso tinha passado, eis que aparece São Pedro, que foi São Pedro que curou esse aleijado de nascimento que ficava na porta, numa das portas do templo, chamado Especiosa, pedindo esmola. E São Pedro e São João entravam no templo, então esse aleijado pediu esmola, e São Pedro disse: olhe para nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o aleijado, que ficava ali anos e anos, todo mundo conhecia, era aleijado de nascimento, não tinha como se curar ali. Ele se levantou e entrou, glorificando a Deus, no templo, junto com São João e São Pedro. Então, é fácil compreender que aquilo foi isso foi conhecido imediatamente em toda Jerusalém. E os fariseus, esses mesmos fariseus, Anás e Caifás, toda essa turma do mal, que tinha condenado o Nosso Senhor, puseram a mão na cabeça. Então, a gente pensou que estava tudo terminado, e eis que agora começa tudo de novo, os milagres. Porque era justamente isso o que complicava, porque Nosso Senhor fazia milagres na frente deles. Nosso Senhor dizia a doutrina e fazia o milagre para provar.
E ele não tinha como responder. Um dos episódios mesmo, ele diz, mas o que é que nós vamos fazer com esse homem que faz tantos milagres? Não tinha. Até um episódio tragicômico de Lázaro, que foi ressuscitado por Nosso Senhor na frente de todo mundo. E os fariseus, os escribas, eles estavam desesperados. O que é que a gente vai fazer? Vai ter que matar o Lázaro, porque não tem jeito, ele ressuscitou dos mortos, matar de novo, porque senão todo mundo vai ver. Era evidente, ele estava 4 dias morto, já no sepulcro, já cheirando mal, e Nosso Senhor o ressuscitou. Então, esse era o problema. Pronto, matou Nosso Senhor, eles pensavam, agora acabou, não tem mais milagre, porque o fazedor de milagres morreu. Mas eis que Nosso Senhor ressuscitou, subiu aos céus, eles podiam até se aliviar de novo, pelo menos subiu ao céu, não vai mais fazer milagre. Não, ele deixou a igreja, o seu corpo místico, que deveria continuar justamente a sua missão, porque a Igreja Católica é Nosso Senhor Jesus Cristo na Terra. Mas ela só pode continuar a sua missão, ela só pode ser verdadeiramente a Igreja Católica quando ela age em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Foi justamente o que fizeram São Pedro e São Paulo aqui neste episódio. São Pedro não chegou, eu vou fazer um milagre com você para você levantar. Não, ele disse, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. E essa foi a mesma confissão que ele fez, São Pedro, quando foi chamado como outro Cristo. Foi uma espécie de repetição do julgamento. Ele foi chamado, o primeiro Papa, São Pedro, foi chamado para o sinédrio dos fariseus e perguntaram a ele, mas foi você que curou? Porque era evidente, todo mundo sabia que ele tinha sido curado, aquele aleijado, era evidente. Mas como é que você fez isso? Perguntaram, interrogaram. Então entra este trecho aqui dos Atos dos Apóstolos, onde São Pedro solenemente proclama. Ele diz, porque hoje temos que responder sobre o benefício praticado na pessoa de um homem enfermo. Ele até, veja bem que era uma pessoa inculta, mas iluminado pelo Espírito Santo. Ele adquire o dom, por assim dizer, da oratória, para falar, de tal maneira que ele sabe captar a benevolência dos ouvintes. Primeiro ele diz, nós fizemos um benefício para uma pessoa enferma, Oresta, que devia estar agradecendo até aquele momento o milagre que eles tinham feito, tirar uma pessoa aleijada, a vida toda, mendigo, não tinham o que fazer, e de repente ele está curado, normal, pulando, feliz da vida. Então, São Pedro diz, olha, nós temos que responder por isso, para dizer em que nome ele foi curado. E ele então diz claramente que aquele aleijado tinha sido curado em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tinha sido o poder de Nosso Senhor que tinha agido nele, porque ele tinha confessado o nome de Nosso Senhor. Então nós vemos que esse nome tem um poder especial, porque ele indica não só justamente a pessoa de Nosso Senhor, mas porque esse nome é um nome pessoal, um nome próprio de Nosso Senhor. Esse nome significa Deus salvou, indicando assim o caráter mais profundo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio para quê? Veio para nos salvar. É a missão dele, é a principal coisa. E aqui nesse discurso, nos Atos dos Apóstolos, São Pedro continua. Ele diz justamente que é em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes. Eis aí, os culpados pela morte de Nosso Senhor, muito claramente indicado. E a quem Deus ressuscitou dos mortos. Por ele, por Nosso Senhor Jesus Cristo, é que este homem está diante de vós e foi curado. Esse Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, que edificais, a qual se tornou a pedra angular. Ou seja, a pedra angular em cima da qual todo o edifício da salvação, já que Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus que salvou, então ele é a pedra angular. Todos os que se salvam devem ser
edificados, devem estar apoiados sobre esta pedra angular. E em nenhum outro há salvação. Eis aí. Exclusividade. O que nos ensina, então, São Pedro, a exclusividade do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nenhum outro há salvação, porque sob o céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Então, nosso Senhor, e se diz depois que os fariseus, aqui não está nesse trecho dos Atos dos Apóstolos, os fariseus ficaram sem saber o que fazer. Porque se matar agora de novo, a revolta vai explodir. Vamos fazer tudo de novo, vai começar tudo de novo. Então, o que é que os fariseus fizeram? Diz os Atos dos Apóstolos, os fariseus os ameaçaram, dizendo que ele não devia falar mais nesse nome. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam bem, caros senhores, que o mundo de hoje é um mundo bem farisaico nesse ponto. Porque ele não quer que se fale no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Atenção, quando eu digo falar, não é só falar da boca para fora. Falar da boca para fora, muitos fazem, sobretudo os protestantes. Mas, quando se diz falar, isso quer dizer confessar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que nós devemos viver segundo o que ele ensinou e viver na igreja que age em nome dele. Pois foi nosso Senhor Jesus Cristo que deixou o seu vigário, São Pedro, o primeiro Papa, que nosso Senhor fundou a igreja, deixou São Pedro como vigário, e São Pedro agiu aqui em nome de nosso Senhor. E o próprio São Pedro declara que fora desse nome de nosso Senhor não há salvação. Se entende, portanto, que essa aceitação de nosso Senhor, já que o nome aí é a pessoa de nosso Senhor, quer dizer, a igreja também, ela é a condição necessária para a salvação. Fora desse nome não há salvação. Em nenhum outro nome há salvação. Diz aqui claramente São Pedro. Então, o que o mundo diz? O mundo diz a mesma coisa, parecida com o que os fariseus disseram. Não falem nesse nome. Primeiro ele começa dizendo, digamos assim, foi como a apostasia começou. Quer dizer, fale de nosso Senhor, mas não fale da igreja. Você já adulterou as coisas, porque foi nosso Senhor que fundou a igreja e deixou a igreja como a continuação de nosso Senhor. Depois, a igreja perdendo a sua influência nas almas, eles começam a falar claramente, não falar no nome de nosso Senhor, para não suscitar as sensibilidades dos outros. Afinal de contas, o Estado, a sociedade deve ser neutra, dizem eles. E, portanto, não se deve proclamar o nome de nosso Senhor. É a mesma estratégia dos fariseus aqui com São Pedro. A mesmíssima. Diante do fato, eles não podiam negar o milagre, então eles dizem, não falem nesse nome de nosso Senhor, de Jesus Cristo, não falem. E qual foi a resposta de São Pedro? Também está nos Atos dos Apóstolos. São Pedro diz aquela célebre frase, que é a que nós devemos dizer também. É preciso obedecer antes a Deus que aos homens. Diz aí, os apóstolos, a igreja primitiva, obedeceu primeiro a Deus que aos homens. E por isso ela foi perseguida pela religião, entre aspas, dos homens. A religião que não quer, a falsa religião, que não quer que se fale no nome de nosso Senhor, que se fale em qualquer coisa, menos em nosso Senhor. Porque ele sabe que na medida que nós falamos em nosso Senhor, nós falamos em nosso Senhor como o exclusivo meio de salvação. Foi como São Pedro falou aqui, em nenhum outro há salvação. Pronto. Porque só foi sob o céu, nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. Só podemos ser salvos pela confissão da fé em nosso Senhor
e pelas obras feitas em união com nosso Senhor. É a única maneira de sermos salvos. E, portanto, a confissão do nome de nosso Senhor automaticamente elimina tudo que não é de nosso Senhor. E por isso o mundo de apostasia não quer saber disso. Ele pode até aceitar que se inclua, como os romanos queriam, que se incluísse uma estátua de Jesus no templo dos deuses lá, que eles tinham lá em Roma, que depois se transformou na igreja, graças à resistência dos católicos. Mas era um templo lá pagão, e eles tinham todos os deuses ali, e no começo eles disseram, não pode pegar a imagem de Jesus e botar aqui no meio também, pronto. Não. Porque aí não seria mais a confissão do nome de nosso Senhor. Nós ficaríamos como aqueles que dizem, Senhor, Senhor, mas não fazem a vontade do Pai. Ficaríamos nesse papel, não adiantaria nada. E é isso que o mundo hoje também quer, com o ecumenismo e outras aberrações que estão por aí. E quer que os homens confessem e digam o nosso Senhor Jesus, da boca para fora, mas que não vivam conforme esse nome. Então tomemos esse ensinamento de nosso Senhor, pelo seu apóstolo, pelo seu primeiro Papa, São Pedro, para confessar este nome de nosso Senhor, este nome pelo qual nos vêm todos os benefícios, todas as graças. E não nos esqueçamos também, além do nome de nosso Senhor, existe o nome de Nossa Senhora, Maria, e também é um nome sagrado, pelo qual nos vêm todas as graças também. Que nosso Senhor nos abençoe no seu santo nome e nos faça dignos da sua recompensa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.